Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Puga na área em mais um vídeo aqui no YouTube da RTB e hoje vou trazer algumas dicas para você se dar bem apostando aí nos campeonatos brasileiros da Série A e da Série B. Vamos falar das duas principais divisões aí do Campeonato Brasileiro e depois da vinheta você já vai conferir esse conteúdo. Roda! Bom pessoal, sou Carlos Puga, apostador profissional e membro da RTB. Se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aqui em cima, ó, Carlos Puga RTB, tá? Então tem muito conteúdo bacana que eu compartilho lá, muitos palpites, então é bem bacana para você acompanhar o meu trabalho e também de toda a equipe da RTB que está aqui na descrição. E uma novidade, a Black Friday da RTB está chegando, o mês de novembro é muito bacana para a gente, então se você quer adquirir os nossos grupos, todos os nossos serviços com um preço bacana de até 70% de desconto, entra no nosso grupo exclusivo do Telegram para Black Friday. A gente abriu um grupo aí exclusivo, então o link está na descrição, vai lá direto no grupo para você ficar ligado, realmente vale a pena. Então é esse mês de novembro, então já fica ligado, já entra no grupo para conferir. Então vamos lá, vamos falar aí das dicas do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Eu e o Lucas cobrimos esses campeonatos lá no Grupo Prêmio, né? São campeonatos aí bem bacana porque a gente já conhece bem os times, né? A gente já acompanha realmente quase que diariamente as notícias dos times, tudo que acontece. Mas tem algumas dicas, né? São campeonatos que têm peculiaridades aí que o apostador precisa ficar atento para não cair nas pegadinhas, né? Então vamos trazer aqui, vamos bater papo aí. Toda terça e quinta a gente traz conteúdos para vocês. Então é aquele bate-papo mais descontraído para você evoluir nas apostas esportivas. Então vamos lá. O Campeonato Brasileiro é um campeonato, como eu já disse anteriormente, né? A gente tem muitas informações dos times. É diferente de trabalhar num campeonato do seu país do que em outros campeonatos, que a gente tem um acesso quase que diariamente aí a programas de TV, a jornais, a sites, enfim, é muito mais fácil. E fora o conhecimento prévio, né? A gente já também torce para os times daqui, então a gente já acompanha muito mais a fundo. Então isso daí é uma vantagem, só que ao mesmo tempo pode se tornar uma desvantagem, né? Então o primeiro ponto aí é time do coração. Todo mundo tem um time do coração e aí tem aquela questão do clubismo. Muitos têm dificuldade em apostar no seu time do coração, mas a gente aborda de uma outra forma essa questão do clube do coração. Qual pessoa conhece mais o seu time do que você? Você acompanha todos os jogos, lê todas as notícias, sabe quem é o jogador, o melhor jogador, o pior jogador, o ponto forte, o ponto fraco. Então, você tem que trazer essa questão do time do coração a seu favor, né? Lógico que seu time não vai vencer todos os jogos, né? Tem aquela questão de, meu time é o melhor, mas a gente sabe que o futebol brasileiro é muito equilibrado. Então, se você utilizar essa questão do clube do coração a seu favor, esse seu conhecimento do seu time, você vai conseguir extrair muito valor e conseguir boas unidades aí a seu favor. Então, se você ainda tem essa dificuldade, começa a ver por esse outro ponto, por essa parte de conhecimento do seu time, como que você pode tirar proveito disso tudo. Isso é muito importante. O segundo ponto que a gente sempre leva em consideração no Campeonato Brasileiro é o cuidado com as aberturas de mercados, né? Então, principalmente num ano igual 2020, que teve essa grande paralisação e uma maratona de jogos, a gente tem que tomar cuidado com a abertura de jogos, né? Diferentemente da Várzea, onde a abertura é muito mais importante, muito mais lucrativa, no Campeonato Brasileiro a abertura pode causar alguns problemas, algumas pegadinhas. Então, principalmente por causa das escalações das equipes. A gente está cansado aí de ver os treinadores poupando times, né? Tirando os principais jogadores, principalmente o Grêmio, por exemplo, o Renato Gaúcho há vários anos não prioriza o Campeonato Brasileiro, né? E não só ele, mas vários treinadores priorizam Libertadores, Copa do Brasil. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com a questão de pegar apostas na abertura do mercado quando a gente não sabe realmente a escalação, quem que vai entrar em campo. Então uma entrada de valor na abertura pode se tornar realmente uma entrada ruim
devido à escalação do time, devido a algum desfalque de última hora. Então é importante a gente tentar segurar um pouco essas entradas no Campeonato Brasileiro aí, principalmente com uma antecedência maior. Então tenta levar mais para o dia do dia do jogo, aquelas two-day bets, né, que a gente chama a aposta do dia. Então tenta evitar essas aberturas aí, porque como eu disse, tem algumas pegadinhas aí, principalmente com a questão da escalação. Outro ponto muito importante no Campeonato Brasileiro, né, são o extracampo, né, são notícias dos times que não envolvem dentro de campo realmente, mas que influenciam diretamente no resultado, né? São pressão da torcida, crise financeira, atraso de salário, algum protesto de torcida, enfim, são coisas que acontecem no futebol brasileiro que a gente já está habituado, mas que realmente resultam, né, causam um impacto aí no futebol, dentro de campo. Então a gente sempre tem que tomar cuidado aí com um atraso de salário realmente muito grande, ou quando o time está em atraso e aí recebe, a diretoria paga na semana do jogo, causa aquela motivação, uma declaração de algum treinador, de algum dirigente, um protesto, uma torcida, são fatores extracampo que também causam uma maior motivação. Então são pontos bem importantes para a gente ficar atento. Outro ponto muito importante que eu gosto e trabalho muito aqui no Brasil é a must win, é a necessidade de vitória. Às vezes, mesmo um confronto muito equilibrado, um time tem uma necessidade de vitória um pouco a mais, um pouco acima do outro, e isso daí torna um outro valor para a aposta, né? Então, por exemplo, uma equipe está vendo uma sequência ruim e sofre um protesto muito grande da torcida, precisa dar um resultado, então entra em campo com aquela raça um pouco a mais, aquele algo a mais, tá lutando contra o rebaixamento, né? Ou tentando uma classificação para a Libertadores na reta final. Então são fatores que também tem a ver com o extracampo, mas que é muito importante a gente analisar aí, principalmente no futebol brasileiro, que é tão equilibrado. Então a must win aqui é muito importante, esteja sempre atento a esse fator. Agora no Campeonato Brasileiro da Série B também, assim como o Brasileirão, tem um equilíbrio muito grande, né? Então são times que são bem parelhos, então a gente sempre tem que tomar cuidado, diferentemente de outros campeonatos que há um desnível técnico entre os primeiros e os últimos, praticamente é muito difícil ter uma zebra, né? O primeiro dificilmente vai perder para o último. Aqui no Brasil não, então esse equilíbrio técnico causa alguns tropeços aí, então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com esses times que vêm numa sequência muito grande de vitórias em sequência, né? E os times que também estão perdendo, né? Frequentemente, então a gente sempre tem que tomar cuidado com essas zebras. Não é porque o time aí está numa sequência de 5, 6, 7 jogos vencendo aí que vai vencer o outro, o mercado enxerga esse favoritismo e pega uma linha de handicap muito esticada. Então a gente teve até recentemente no Brasileirão aí o Sport empatando com o Atlético Mineiro vindo muito bem, fora outros exemplos aí que aconteceu nesse ano e acontece todo ano. Então muito cuidado com sequências muito boas de resultados dos times e também sequências muito longas, ruins. É bem importante a gente, principalmente na Série B, ficar atento a isso e fugir, ter um pouquinho o pé atrás, né? Às vezes uma entrada pré-jogo aí que pode de um primeiro contra o último colocado, ou de uma equipe na parte de baixo da tabela, evita, leva para ao vivo, acompanha realmente como que tá os times em campos, né? Observa o comportamento em campo, que é importante, e evita essas pegadinhas aí na Série B, isso é muito frequente. A gente também tem que ficar atento ao mando de campo. Esse ano a gente tem uma peculiaridade que não temos torcidas, né? Então a gente vê isso, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, são times que realmente sempre tem o apoio da torcida, campo lotado. Isso daí influencia realmente diretamente, não só na parte financeira, mas na parte do resultado, do desempenho da equipe. Então esse ano a gente tem que tomar cuidado com isso. E na Série B também, a gente tem, por exemplo, o Operário, que é um time do Paraná aí, que sempre tem muito um apoio da torcida aí,
joga sempre em cima. No passado teve um desempenho muito bom em casa, esse ano vem sentindo, né, atuando em casa, não vem conseguindo bons resultados. Fora outras equipes aí também, o Náutico, então equipes que também sempre têm o apoio da torcida, estão sentindo esse ano. Então o peso do mando de campo, né, o fator torcida, influenciou demais nesse campeonato desse ano, né, devido a tudo que a gente vem vivendo esse ano. Então a gente não tem mais isso, então é outro fator aí para ficar bem esperto e tomar muito cuidado com isso. E o último fator muito importante que a gente tem que tomar cuidado aí, particularmente esse ano, que tem a ver com a paralisação, é a maratona de jogos. Então, como o futebol ficou parado muito tempo aí devido à pandemia, acumulou realmente o calendário, ficou muito mais apertado do que realmente já é. No Brasil a gente já sabe, já está acostumado com isso, mas esse ano apertou ainda mais, tanto que o campeonato vai terminar em fevereiro. Então os times não têm aquela semana cheia de trabalho, né? Então os treinadores estão sentindo bastante, são jogos em sequência, encavalados. Tem a questão das 5 substituições também, que aí o time que tem um elenco maior, um elenco melhor, também tem teoricamente uma vantagem. Então são pontos que esse ano a gente tem que ficar ainda mais atento e torna o Campeonato Brasileiro um campeonato muito bom, mas o apostador tem que ficar ligado nessas peculiaridades, nesses detalhes que fazem total diferença. Então vou finalizando por aqui as dicas do Campeonato Brasileiro e da Série B para você se dar bem nessas competições. Deixa nos comentários se você já fica ligado nesses pontos que eu falei, se você ainda não estava tão atento a tudo isso, se você aposta e vai bem na Série A, na Série B, qual campeonato você vai melhor, e além de dar sugestões dos próximos vídeos, beleza? Então, vou ficando por aqui, eu te vejo amanhã no vídeo de palpite, e até mais, valeu!